Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho aí sobre texto dissertativo argumentativo? Então vamos lá. Sabemos que existem alguns tipos de textos, como narrativo, injuntivo, expositivo, argumentativo e descritivo, os quais representam a base estrutural dos gêneros discursivos, como crônicas, contos, cartas, artigos de opinião, fábulas, charges, relatórios, memorando, anúncio publicitário e etc. Então, assim como vocês podem ver, né, vocês até já estudaram alguns tipos, né, de textos, né, como narrativo, por exemplo, né, a crônica, conto, cartas. Então, assim, muitos aqui vocês já viram, tá? Embora a dissertação e o texto dissertativo argumentativo sejam parecidos e sejam veiculados nos suportes de comunicação de massa, como jornais, revistas e livros, é preciso que fiquemos atentos àquilo que os diferencia. Então, como diz aqui, né, embora a dissertação e o texto dissertativo sejam parecidos, tá? É preciso que fiquemos atentos aí àquilo que os diferencia, sobretudo no que se refere aos objetivos pretendidos, né, que a intencionalidade discursiva pelo autor do texto e os efeitos de sentido provocados no leitor. Dissertação. Conforme já mencionamos, a dissertação é um tipo de texto que representa a base estrutural de vários gêneros discursivos que buscam, entre outros objetivos, informar o leitor sobre determinado assunto. Então, a função do texto dissertativo, gente, é informar o leitor sobre determinado assunto. Na dissertação, mais do que simplesmente informar o leitor a respeito de um assunto, o autor deve apresentar pontos positivos e negativos sobre o tema para que o leitor tenha condições de conhecer os dois lados do assunto e tirar suas próprias conclusões. Isso aí nós iremos ver mais à frente, tá? Sendo assim, na dissertação não há opinião pessoal do autor sobre o tema, apenas informações e elementos que possam contribuir para que o leitor reflita crítica e individualmente e formule seus próprios pontos de vista, tá? Mais adiante, daqui a pouquinho, nós iremos, né, estar vendo isso aí com mais clareza. A dissertação deve ser escrita em no mínimo 3 parágrafos. Isso aí vocês já sabem, né, gente? Não existe aí um texto com, principalmente, né, uma dissertação com 1 parágrafo, com 2 parágrafos, tá? Tem que ter aí no mínimo 3 parágrafos. O primeiro parágrafo, a introdução, o segundo parágrafo, o desenvolvimento e o terceiro parágrafo, a conclusão. Tudo bem? Então, no primeiro parágrafo, né, que é a introdução, é a apresentação do tema a respeito do qual o leitor será informado. É uma reflexão sobre o tema relacionando, né, a um contexto ou período histórico. Então, a introdução, que é a apresentação, é o início aí, né, de tudo, é o início aí, né, do tema a respeito do qual o leitor será informado. E no segundo parágrafo, que é o desenvolvimento, é a seleção de informações a respeito do tema. Ali você vai, né, fazer a seleção ali de informações a respeito do tema. E tem a conclusão, né, que é a parte final ali, que é o panorama, né, geral sobre o tema, como relações de causas e consequências, né, a conclusão das informações apresentadas no desenvolvimento. Então, ali é onde você vai concluir, né, o assunto ali, tá bom? No terceiro parágrafo, que é na conclusão.
E agora eu vou estar, né, mostrando para vocês aí o que evitar em uma dissertação, tá, gente? Que é muito, muito importante mesmo, tá? Na hora de produzir, nós aí muitas das vezes, né, erramos aí, tá? Porque nós não sabemos aí o que evitar em uma dissertação. Então eu agora estarei apresentando para vocês aí, tá? O que evitar em uma dissertação. Após o título de uma redação, não coloque ponto. Então, cuidado com isso aí, gente. Após o título de uma redação, não coloque ponto. Tem gente que quando coloca o título ali no finalzinho, coloca o ponto. Não coloque ponto, tá? Ao terminar o texto, não coloque qualquer coisa escrita ou riscos de qualquer natureza. Detalhe, não precisa autografar no final também, e ainda assim será uma obra-prima. Então tem gente que tem esse costume, né, de terminar uma redação e lá no finalzinho escrever lá fim, ou às vezes termina de escrever a redação e coloca lá assinado, aí coloca o nome, tá? Então não façam isso, tá bom? Nada aí de ficar autografando, nada de ficar aí escrevendo aí, né? No finalzinho aí da redação, não, tá? Fim, assinando o nome, nada disso. Prefira usar palavras de língua portuguesa a estrangeirismos, tá, gente? Então, vamos dar preferência, né, às palavras aí de língua portuguesa, tá ok? Não use chavões, provérbios, ditos populares ou frases feitas, tá? Isso aí também é muito importante. Não use questionamentos em seu texto, sobretudo em sua conclusão. Nada de questionamentos aí, tá bom? Jamais usar a primeira pessoa do singular. Então, eu já falei sobre isso. A dissertação ela é feita na terceira pessoa, tá? Aí aqui tá, a menos que haja solicitação do tema, né? Exemplo, o que você acha sobre o aborto? Ainda assim pode-se usar a terceira pessoa. Então, nada de usar a primeira pessoa, tá, gente? Em um texto dissertativo, nós usamos a terceira pessoa. Não esqueçam disso. Evite usar palavras como coisa e algo, tá? Mas por quê, professora? Por terem sentido vago, tá? Prefira elemento, fator, tópico, índice, item e etc. Tá bom? Então, esse termo, né? Essas palavras, né? Coisa e algo, tá? Vai deixar lá um sentido vago, tá? No seu texto. Então, evitem, gente. Repetir muitas vezes as mesmas palavras empobrece o texto. Tem gente que repete várias vezes lá a mesma palavra. Cuidado com isso, tá? Lance mão de sinônimos e expressões que representem a ideia em questão. Então, você pode substituir determinadas palavras por sinônimos, tá bom? Para evitar aí a repetição da mesma palavra, tá ok? Isso aí empobrece o seu texto. Evite o uso de etc. e jamais abrevie palavras. Então, tá? Evite usar aí etc, tá? E abreviações. Não use abreviações, tá ok? Ao formar um plano de trabalho para escrever sua redação, você deve visualizar também a sua estética, tá? Então, uma redação, né? Ela bem limpa, vamos dizer assim, né? Sem rasura, né? É muito importante, tá bom? Então vamos, né, ter esse cuidado aí, tá? Quanto à estética. Nunca coloque uma expressão que desconheça, pois o erro de ortografia e acentuação é o que mais tira pontos em uma dissertação. Isso aí é verdade, gente. Então, assim, tem gente que coloca lá uma expressão que não conhece, né? Nem sabe como é que se escreve, o que significa, tá? Então, aí você acaba, né, escrevendo errado, acaba perdendo o ponto aí, tá? Então, cuidado com os erros de grafia, tá? Acentuação, isso é muito importante. Nunca use gírias na redação,
pois a dissertação é a explicação racional do que vai ser desenvolvido e uma gíria pode cortar totalmente a sequência do que vai ser desenvolvido, além de ofender a norma culta da língua portuguesa, tá, gente? Então, nada de gírias aí, tá ok? Nunca se esqueça dos pingos nos is, pois bolinha não vale. Então, assim, tem gente que ao invés de colocar um pontinho, coloca lá bolinha, tá? Bolinha não vale, tá? E tem gente que nem pingo coloca, nem bolinha coloca, tá? Então, cuidado com isso aí, mas atenção aí, não esqueçam aí dos pingos, né, nos is, tá? Nunca coloque vírgulas onde não são necessárias, o que tem de erro de pontuação. Então, muito cuidado, gente, em relação à vírgula aí, tá? Vamos colocar a vírgula, né? Vamos empregar a vírgula corretamente, tá bom? Nunca entregue uma redação sem verificar a separação silábica das palavras. Tem gente que no finalzinho ali, né, da folha, né, faz a separação incorretamente. Então, fiquem atentos em relação a isso, tá? Nunca comece a escrever sem estruturar o que vai passar para o papel, tá? Também é muito importante. Tenha calma na hora de dissertar e sempre volte à frase núcleo para orientar seus argumentos, tá? Então, isso aí tem muito a ver com a fuga, né, do tema. Então, tem gente que começa a falar, começa a sua redação falando sobre um assunto, né, e não tem o cuidado e acaba-se no desenvolvimento, ou até mesmo, né, no finalzinho do desenvolvimento, a conclusão, aí acaba fugindo totalmente do assunto. Então, cuidado com isso aí, tá bom? Verifique sempre a estética, né? Então, gente, vamos verificar, né, os parágrafos, a acentuação, vocabulário, a separação silábica e principalmente a pontuação, que é a maior dificuldade de quem escreve. E a maioria acha que é tão fácil pontuar, tá? Então tem gente que às vezes acha que está, né, pontuando aí corretamente, só que acaba deixando o seu texto aí, né, sem coerência, né? Ou às vezes fica até difícil, né, do professor entender o que você escreveu. Porque um ponto, uma vírgula faz muita diferença, tá bom? Respeite as margens do papel e procure sempre fazer uma letra constante, sem diminuir a letra no final da redação para ganhar mais espaço ou aumentar para preencher espaço. Então, assim, tem gente que começa, né, com uma letra pequena, aí vai só aumentando, mas para ganhar, né, espaço. Cuidado com isso aí, tá bom? A letra tem que ser visível e compreensível para quem lê, né? Porque senão fica difícil para o professor, né, entender o que você escreveu. Então vamos, né, fazer uma letra legível, tá bom? Não inicie nem termine uma redação com expressões do tipo eu acho, parece ser, acredito mesmo, quem sabe. Mostra dúvidas em seus argumentos anteriores, tá? Então nada de iniciar aí uma dissertação com eu acho, né, acredito, tá? Até porque, lembrando que você em um texto dissertativo, você vai usar a terceira pessoa, tá ok? Então, pessoal, fica a dica aí, tá? No nosso simulado eu estarei cobrando aí um texto dissertativo, tá bom? E na próxima aula eu estarei voltando aí a esse assunto, tá? Eu vou falar mais um pouquinho sobre texto dissertativo, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí, tá? E vamos colocar em prática, tá? Tudo que nós aprendemos, tá? Um beijo e até a próxima aula.